Olá, bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje connosco está Ricardo Valente, vereador dos Pelouros das Finanças, Economia, Emprego, Turismo e Comércio da Câmara Municipal do Porto. Olá, Ricardo. Antes de mais, obrigado por ter aceito o convite para estar presente hoje nesta conversa. Obrigado e é um gosto estar aqui presente. Bem, comecemos pelo seu percurso profissional, uma vez que não tem propriamente aquele perfil de ser um político de carreira. Ou seja, Certo. quais é que são os highlights da sua carreira profissional que considera que tenham sido mais relevantes para desempenhar as funções que tem vindo a desempenhar nos últimos anos na Câmara Municipal do Porto? Bom, eu acho que, bem, o que é que eu acho? Eu acho que, em primeiro lugar, para ser político, não se tem que ter um percurso profissional, enfim, com um determinado conjunto de passos que tenham que ser seguidos. E nós estamos a ver um momento único no mundo onde um comediante, e muita gente brinca com isto, está a dar uma lição ao mundo do ponto de vista de liderança política e liderança política numa situação complicadíssima e afrontando o grande poder mundial e obrigando um grande conjunto de políticos profissionais a seguirem um caminho distinto daquele que se calhar eles tinham como plano A. Portanto, eu valorizo muito aquilo que se faz num determinado momento, independentemente daquilo que é o percurso que vai para trás. Portanto, eu não gosto muito de olhar para as coisas do ponto de vista do espelho retrovisor. Acho que, sobretudo, devemos avaliar as coisas na perspectiva da capacidade que se tem de, olhando para a frente, executar bem aquilo que temos à nossa frente. Não Uhum. é? Porque, de facto, eu acho que o presente é a construção do futuro. Portanto, essa é a característica fundamental do ponto de vista de liderança, é ter essa capacidade, essa visão de agregação de um conjunto de ideias para se poder construir um futuro. Dito isto, eu, de facto, não tenho um percurso tradicional do ponto de vista de vida política, porque fiz a minha vida toda no setor privado. Eu formei-me em 92 na Faculdade de Economia do Porto. Comecei imediatamente a dar aulas na faculdade, e segui uma vida profissional, enfim, desde muito cedo, com uma lógica, enfim, de negócio próprio, ou seja, eu de facto com 23 ou 24 anos, não me lembro se é tanto tempo, formei a minha primeira empresa com um professor universitário, portanto eu desde muito cedo que enverdei por uma vida em que basicamente, eu costumo dizer que nunca trabalhei por conta de outrem, em toda a minha vida, portanto trabalhei 6 meses quando saí da faculdade, em que fiz o meu estágio no Banco Português do Atlântico e ao fim de 6 meses cheguei a casa e disse, não é isto que eu quero, vou-me despedir. E depois fui convidado por um professor meu para ir montar uma empresa com ele, portanto, e fundar uma empresa, e fomos a primeira entidade a estar na Fundação da Juventude no Porto, no incubador de empresas, em 1993, com um computador IBM que pesava seguramente 7 quilos na altura. E pronto, e a minha vida foi toda feita na área financeira, até, enfim, 2013, 2014, em que, enfim, tive várias empresas, várias entidades, trabalhei fora do país também, tive uma passagem pelo Brasil. E a minha entrada na política surge basicamente por uma questão de, num determinado momento, eu perspectivar que o Porto precisava ter um projeto diferente. E esse projeto diferente teria que ser feito por pessoas com uma capacidade de execução que estivesse longe daquilo que é tradicional do ponto de vista da esfera da política profissional. E a esfera autárquica, eu acho que é aquela onde a execução é a mais relevante, ou seja, do ponto de vista do governo central, a execução é uma execução muito lenta, porque há uma cadeia de comando. A autarquia é o princípio da democracia. Aliás, eu costumo dizer que a democracia foi inventada numa cidade, não foi um país que inventou a democracia, foi uma cidade que inventou a Certo. democracia. E exatamente pela questão da proximidade, ou seja, o autarca é o elo número um da ligação do poder político às pessoas. E basicamente é um elo de resolução de problemas, que é aquilo que é o dia a dia, que são os problemas, que são os anseios, que são as necessidades. E
Portanto, a minha entrada resultou disso, resultou de dizer assim, pá, eu estou farto de criticar, estou farto de estar naquele lado de critico os políticos todos. Pá, eu vou dar um passo em frente, vou dar um passo e vou dizer, pá, pronto, então vamos entrar para a política e ver como é que isto é. E, portanto, eu acho que não tenho condição especial nenhuma, a não ser ter a vontade de, num determinado momento, de dar um passo em frente para executar um projeto na cidade do Porto. E eu acho que isso é muito aquilo que se pede à sociedade civil, é que num determinado momento tenha a capacidade de entrar na política. Hoje é relativamente fácil, porque os independentes podem entrar na política de uma forma relativamente simples, portanto basta ter a vontade de fazer. Certo. Do ponto de vista, portanto, quando entrou, imagino que tenha identificado uma série de necessidades que a cidade tinha do ponto de vista destes pelouros que tutela. Como é que caracteriza, do ponto de vista de desenvolvimento económico, o território, sobretudo a nível empresarial, não é? O território do Concelho do Porto, nessa altura, e qual é, no fundo, a visão daquilo que têm feito, de alguma transformação que tem vindo a ser feita nos últimos anos? Para, o Porto foi um dos grandes perdedores da entrada de Portugal na União Europeia, diria eu. Quer dizer, o Porto como segunda cidade do país, cidade complementar a Lisboa do ponto de vista da economia, que era uma economia naquela altura tipicamente de serviço. O que nós tínhamos no Porto era banca, seguros, enfim, era fundamentalmente isto que alimentava a economia da cidade, sempre foi uma economia de serviços. O tecido empresarial nunca esteve presente na cidade, ou seja, a grande indústria, essa é do final do século XIX e início do século XX, essa abandonou a cidade muito cedo. A cidade perdeu essa força pela questão das fusões, das integrações, da passagem de grande parte dos negócios e deste poder para a capital, para Lisboa, e o Porto foi, de certo modo, abandonado do ponto de vista económico. E quando nós chegamos em 2013, quando chega a 2013, nós tínhamos um Porto a renascer do ponto de vista do turismo, ou seja, o turismo ocupa esse espaço que é abandonado pela economia da cidade e o turismo reganha território na cidade e a cidade transforma-se basicamente numa cidade de turismo. Era isto que era a cidade do Porto, e ainda bem, porque foi isto que permitiu desenvolver, reabilitar o centro histórico do Porto, completamente abandonado desde o início deste século XXI, mas faltava ao Porto aquilo que é fundamental para uma cidade ter sustentabilidade, que é ter economia. Ter economia significa ter empresas. Uhum. E, portanto, o objetivo número 1 foi, basicamente, fazer do investimento, fazer da economia um dos pilares da estratégia da cidade. E assim foi criada, em 2015 foi criado a Invest Porto. Uhum. A Invest Porto é a nossa agência de promoção de investimento, que tem como objetivo claro a atração de investimento para a cidade do Porto, muito focada no investimento direto estrangeiro. Porquê? Porque basicamente, enfim, nós estávamos ainda em 2013, enfim, a sair de uma crise financeira e, enfim, sabíamos perfeitamente que a capacidade de crescermos com as empresas nacionais era relativamente pequena. E também porque tínhamos um objetivo de retransformar o Porto do ponto de vista da economia, ou seja, queríamos um Porto com uma economia, com uma nova economia, a economia das pessoas, a economia do conhecimento, e para isso tínhamos que ir atrás do investimento direto estrangeiro que nos desse essa oportunidade de criar aqui centros de competências, centros de excelência. E, portanto, o Porto, desde essa altura, tem sido um caso de sucesso do ponto de vista da atração de investimento. Certo. Repare que há uma estatística que é impressionante, que é qual era o último edifício de escritórios construído no Porto. O último edifício de escritórios construído no Porto, quando cá entrei em 2013, era o Burgos, que tinha sido construído em 2006. E em 2013, quando cá cheguei, o Burgos nem estava completamente ocupado. E portanto, eu acho que esta evidência, que é quase anedótica, demonstra bem o estado da cidade, que é o último investimento foi 2006 e mesmo este investimento não estava totalmente ocupado em 2013. E, portanto, significa que não havia economia, não havia empresas, não havia instalação de negócios na cidade que permitisse que o mercado de escritórios arrancasse. E, portanto, para nós foi claro que tínhamos que centrar a nossa estratégia
do ponto de vista da atração de investimento, trazer empresas que acrescentassem valor do ponto de vista de cidade. E pronto, eu acho que esse objetivo tem sido claramente atingido. Hoje o Porto é notoriamente um centro de atração de empresas. O Porto, em muitos casos, já é a primeira escolha de destino de localização no país. Eu posso dizer que eu hoje estive com uma empresa da Irlanda do Norte, que agora de manhã, mesmo às 9h30 da manhã, reunião com essa empresa e com a ICEP, para me darem a novidade, que escolheram o Porto, e estamos a falar de uma escolha a nível europeu, e portanto um conjunto de cidades europeias para instalarem um centro aqui na cidade. Estamos a falar de um centro grande, estamos a falar de 600 pessoas que eles vão instalar aqui na cidade. Portanto, o Porto hoje, felizmente, é uma cidade que consegue atrair e agregar este tipo de negócios. Negócios grandes, com dimensão, altamente qualificados os empregos, e eu acho que isso é extremamente positivo do ponto de vista de futuro económico, do ponto de vista da cidade. Certo. Sim, já me foi respondendo aqui a uma série de curiosidades que eu tinha para lhe questionar. Aliás, eu tinha aqui como dado de referência da Invest Porto, que, como disse, foi criada em 2015 e já captou 1.700 milhões de euros, sensivelmente 18.000 postos de trabalho para o município do Porto, o que é relevante, uma vez que o Porto tem uma população relativamente baixa, não é? O município em si são 250.000 pessoas, por aí, não é? Portanto, tem aqui algum impacto. Estas empresas, eu acompanhando este trabalho um pouquinho de fora, não é? Tenho a sensação que são maioritariamente tecnológicas. Há uma... isto é literalmente assim, há alguma estratégia, portanto, isto é propositado. Portanto, é a estratégia do município direcionar-se e especializar-se nessa área, uma vez que várias das principais empresas que têm captado são sobretudo tecnológicas. Sim, sim. Eu diria-lhe assim, eu acho que a tecnologia é a base hoje em dia de todos os negócios. Repare que nós temos aqui ao lado da Câmara a Critical Tech Works, que é a joint venture entre a Critical Software e a BMW. E basicamente nós estamos a fazer, quando digo nós, a cidade do Porto tem felizmente aqui o centro de desenvolvimento do primeiro carro autónomo da BMW, que estará no mercado em 2025. Portanto, ou seja, nós podemos dizer que estamos a fazer o carro, não é? Porque basicamente, como é evidente, um carro autónomo, ele depende a 99% de software. E, portanto, eu acho que a tecnologia hoje é transversal, completamente transversal do ponto de vista de todos os negócios. Portanto, eu não gosto muito de falar, nós atraímos empresas tecnológicas, não, nós atraímos centros tecnológicos, que é uma coisa diferente. Estes centros tecnológicos podem ser o centro tecnológico da BMW, como pode ser uma empresa tecnológica que trabalha no setor do retail, como é a Platform, por exemplo, que é um spin-off da Farfetch, que está aqui na cidade. Pode ser uma empresa de saúde, como é a Sport Health, que está ligada basicamente às ciências da vida. Como pode ser uma empresa de biotech, como é a Amiris, que está na Foz, no polo da biotecnologia da Universidade Católica, ou é um centro de design de eólicas, como é a Vestas, que nós trouxemos, enfim, que está na Leonesa, em Matosinhos, mas que entrou via Invest Porto. Portanto, para nós, o que é importante é trazermos empresas para aqui, não é necessariamente que elas, em muitos casos, podem não caber no Porto, pode não haver espaço no Porto, mas para nós é fundamental ganharmos este ecossistema. E, portanto, eu acho que aqui a questão fundamental é esta. O que nós percebemos, e para lhe dar nota, que uma das primeiras coisas que eu fiz quando cá cheguei foi tentar perceber o que é que nós éramos do ponto de vista de talento. E a primeira coisa se calhar foi das primeiras coisas que eu fiz foi contratar um estudo sobre o talento e que posicionasse o Porto do ponto de vista de talento. E que nunca tinha sido feito. E que, portanto, nós basicamente o que fizemos foi comparar-nos com a macro-região de Lisboa, fizemos como a Gulbenkian faz, portanto, a mesma metodologia da Fundação Carlos Gulbenkian, e chegámos a uma conclusão incrível, que o Porto, esta macro-região Porto, é o maior produtor de talento do país. Isto para nós foi uma arma fundamental, foi dizer assim, poxa, nós temos um ativo incrível que se chama talento, nós somos o maior produtor de talento do país, temos uma grande diferença face ao segundo classificado, que é Lisboa, é que Lisboa importa talento e nós exportamos talento.
E eu, a partir daí, defini um desidrato. Ou seja, eu não quero nunca mais exportar talento, eu quero exportar o produto do talento, que é uma coisa completamente diferente. E, portanto, para isso eu tinha que atrair empresas e tinha já um grande ativo para vender, que é, epá, se vocês querem encontrar talento, venham aqui, porque nesta zona do país, que estamos, Porto está no centro entre Aveiro e Braga, nós somos, de facto, os maiores produtores de talento do país e somos, em alguns casos, no caso, por exemplo, dos graduados em STEAM courses na Europa, nós somos, entre Aveiro e Braga, Porto, Aveiro e Braga, os três juntos, nós somos o maior produtor de graduados da Europa de STEAM courses. Neste espaço geográfico, que é verdadeiramente incrível. Isto é uma vantagem competitiva tremenda, porque nós estamos a 30 minutos de Aveiro, ou a 30 minutos de Braga e 40 minutos de Aveiro, portanto, em mais nenhum sítio da Europa se encontra neste curto espaço, nesta geografia, a capacidade de ter talento de forma tão grande, com uma dimensão tão grande. Isto para nós é fundamental e daí, por exemplo, a grande atração que tivemos de empresas germânicas, quer dizer, hoje temos na cidade a TeamViewer, quer dizer, a TeamViewer é um colosso alemão que chega à cidade porque a partir do momento em que percebe que grande parte das empresas alemãs, repara, a Continental que estava em Famalicão trouxe o seu centro de tecnologia para a cidade do Porto. Isto para nós é extremamente relevante, porque significa que de facto eles conseguem perceber o valor acrescentado que nós temos nesta questão de talento. E eu acho que hoje o mundo é fundamentalmente um mundo que do ponto de vista corporativo muda, ou seja, nós deixamos de pensar o mundo como centros de localização de empresas e passamos a pensar o mundo em centros de localização de projetos de empresas. Isto muda substancialmente, ou seja, para mim é muito mais importante ter um centro tecnológico de uma Continental ou ter um centro de tecnologia de uma Natixis ou ter o centro de tecnologia de uma Grover, por exemplo. Porquê? Porque de facto nós estamos a falar de valor acrescentado, nós estamos a falar de negócios que são tão estratégicos do ponto de vista corporativo do grupo, que são negócios que ficam na cidade por muito tempo, ou seja, isto para nós também é muito importante, é nós pensarmos que nós não queremos ter uma cidade em que o negócio aterra e saia, aterra e saia, aterra e saia. Portanto, para isso é muito importante que o negócio tenha, de facto, valor estratégico do ponto de vista corporativo. Uma cidade com a dimensão do Porto nunca vai poder acolher projetos gigantescos, nem quer. Para nós o que interessa é acolher projetos de altíssima qualidade e que permitam à cidade também crescer o seu ecossistema do ponto de vista de talento. Isso para nós também é fundamental, esta interação futura depois entre aquilo que é o ecossistema empresarial e o ecossistema de produção de talento na cidade. Ou seja, a ligação com as universidades, com os politécnicos, isso também é fundamental do ponto de vista da sustentabilidade futura do desenvolvimento económico da cidade. Certo. E que presumo que seja parte do ativo, não é? Que falava há pouco, portanto, no estudo que encomendou inicialmente, parte desse ativo será potenciado por essa ligação, não é? Essa ligação tem-se vindo a estreitar ao longo dos anos entre centros tecnológicos, universidades e eventualmente acredito que também município e empresas também, uma vez que de alguma forma portanto, o ativo está em todas essas dimensões, não é? Ou na ligação de todas essas dimensões. Nós criamos na área de economia um departamento de talento, penso que somos a única cidade do país a ter um departamento de talento. Criamos uma plataforma que se chama Porto for Talent, onde nós vendemos a cidade do ponto de vista de talento. Nós temos já mais de 2.200 ofertas de emprego na cidade neste Porto for Talent. Redenominamos, eu nunca gostei muito do termo tripeiro, não é? Aquelas que dizem um estrangeiro tripeiro. E, portanto, nós chamamos a todas as pessoas que estão no Porto, nós chamamos Portonauta. Do mesmo modo que há o astronauta, nós criamos o label Portonauta. E a ideia do Portonauta é exatamente a ideia de que, neste mundo global, as pessoas procuram ter experiências de trabalho, que é uma coisa, que é um conceito diferente. Portanto, esta lógica dos nómadas digitais, esta lógica de pequenos projetos de investimento e pequenos projetos que têm capilaridade para poder alojar-se num determinado espaço. Isso para nós é muito importante, porque isso enriquece muito a vida da cidade.
isso permite trazer pessoas muito interessantes que alimentam depois o crescimento da cidade, que também é importante, é alimentar este crescimento. Certo. É que essas pessoas venham, tragam crescimento e conhecimento para a cidade e que abram também a mente das pessoas que aqui estão na cidade. Eu acho que isto também permitiu à cidade reganhar um orgulho que eu acho que ela tinha perdido. Eu acho que isto alimentou muito a força da cidade, porque é verdadeiramente incrível que nós temos, enfim, pessoas que aterraram na cidade. Sei lá, nós temos a única fábrica de gin da Península Ibérica está na cidade do Porto e é montada por um australiano na Corujeira, na zona mais pobre da cidade, que amanhã é uma história inacreditável de uma família australiana e eles são incríveis. E eu adoro este tipo de coisas, quer dizer, uma cidade que permite isto para mim é o meu sonho. Foi assim, poxa, eu tenho alguém a construir o sonho da vida dele na cidade do Porto. Certo. Eu acho que isto era impensável no início do século XXI. E eu acho que hoje o Porto alimenta sonhos, eu acho que isso é muito bonito. Sim. É uma cidade mais aberta também para quem é de fora. É uma cidade muito mais aberta, é uma cidade com uma vida cultural e com um posicionamento completamente distinto do que era no passado. É uma cidade liberal na sua essência, na essência do que é ser liberal, do que é aceitar os outros, do que é tolerar o pensamento dos outros. Certo. Nós não temos que concordar com todos os pensamentos, como é evidente. Mas há espaço para todos, não é? Há espaço para todos, esse é o princípio básico. E a cidade cresce quando há espaço para todos. Nós temos muitos mais pontos de união que desunião. Quer dizer, eu costumo sempre dizer aquilo que nos divide é muito menos do que aquilo que nos une. E portanto, nós somos apologistas de apostar naquilo que nos une. E, portanto, somos uma cidade que cultiva muito isso, cultiva a abertura, cultiva a cultura numa perspectiva total de cidade, numa perspectiva aberta, uma cultura internacional, uma cultura que permite às pessoas conhecerem coisas muito diferentes de sítios muito distintos. Isso para nós também é muito importante, porque no fundo, um sítio bom para se trabalhar tem que ser um sítio bom para se viver, não é? As pessoas já não trabalham em fábricas, já não trabalham naquela lógica da fábrica que está nos subúrbios e depois vão... Não, as pessoas hoje trabalham em sítios e pedem para trabalhar em sítios que sejam bons sítios, sítios com qualidade de vida, com bons restaurantes, quando eu possa fazer surf à hora de almoço, etc, etc, etc. Certo. Isso o Porto é capaz de dar, não é? Sim, sim, sim. E por isso eu ia precisamente fazer-lhe a questão, aliás, duas questões. Uma é, no fundo, quem é a concorrência do Porto na captação de investimento? É, por exemplo, Lisboa ou é Berlim? Ou seja, ou estão todos no mesmo mercado. Ou seja, e aqui com isto quero dizer que, ok, a empresa quando decide que vai para Portugal, ou a empresa está a concorrer entre Porto, Berlim, e outros locais, e depois, relativamente à Invest Porto, para além da captação de investimentos estratégicos para a cidade, também apoia outro tipo de investimentos, ou seja, investimentos mais pequenos, de empreendedores portugueses. Portanto, faz o range todo, no fundo, certo. Respondendo à sua pergunta, quer dizer, os concorrentes do Porto hoje em dia, vamos lá ver, o Porto, Lisboa não é concorrente do Porto neste sentido, porque as pessoas quando chegam a Portugal, normalmente escolhem a capital, em qualquer país, escolhem a capital por razões evidentes. Eu acho que Portugal aí tem uma grande vantagem, porque Portugal é muito pequenino e isso é uma vantagem, ou sermos pequenos é uma vantagem. É uma vantagem porque Portugal tem uma lógica multipolar e isso é muito, muito bom, porque permite às empresas estarem próximas num território com diferentes características e diferentes pools de talento. E isso é muito relevante do ponto de vista, digamos, da capacidade de retenção de talento para as empresas e o custo também de obtenção de talento para as empresas. E portanto, eu acho que o Porto concorre hoje, eu diria, com quase todas as cidades da Europa. Aí está, porquê? Porque hoje, enfim, a menos que sejam mega projetos, onde de facto nós não temos capacidade, uma empresa que chega cá e quer instalar 10 mil postos de trabalho, pá, nós não temos capacidade, porque nem temos sequer espaço para montar 10 mil postos de trabalho. Mas nós temos capacidade de competir com Milão, temos capacidade de competir com Barcelona, já ganhamos projetos a Barcelona, já ganhamos projetos a Milão. Vamos lá ver, nós temos que ver o nosso Berlim não, porque
a lógica em muitos casos é a lógica do sul da Europa, não é? Portanto, nós temos que ver que há aqui uma lógica de investimento que em muitos casos é uma lógica do centro da Europa que basicamente tem duas vias, ou vai para cima para este, ou vai para baixo para sul, e portanto nós temos dois grandes eixos de polos de deslocalização, chamemos-lhe assim, que são todos os países do leste europeu e depois todos os países do sul europeu, portanto basicamente Portugal, Espanha, Grécia e Itália, mas onde Portugal tem de facto sido enormemente competitivo, ou seja, nós em 2020 nós crescemos o investimento direto estrangeiro na região norte 8%, o país desceu 3% e a Europa desceu 13%. Ou seja, no ano de pandemia nós crescemos 8%, que é verdadeiramente extraordinário do ponto de vista de captação de projetos de investimento. O que é que isto demonstra? Demonstra que as empresas não quiseram parar os projetos de investimentos de localização para aqui. Se calhar pararam noutras zonas, pararam noutros sítios, mas continuaram a vir para aqui. Portanto, esta é uma questão importante. Do ponto de vista do range de empresas, nós apoiamos todas as empresas. Nós apoiamos empresas portuguesas. Nós já apoiamos empresas dentro da cidade a crescerem organicamente. Nós fazemos muito o empowerment também das empresas da cidade. Nós procuramos agregá-las e procuramos criar um ecossistema. Nós somos parceiros do Porto Tech Hub. O Porto Tech Hub, quando eu cá cheguei, era uma coisa muito pequenina, muito insignificante. Hoje o Porto Tech Hub agrega dezenas de empresas, a todas as empresas da fileira tecnológica, direta ou indireta, a empresas portuguesas, multinacionais, grande dimensão, pequena dimensão, startups, whatever. Isto é muito importante do ponto de vista de ecossistema, porque isto permite, digamos, que todos percebam quais é que são as vantagens e todos percebam que a troca de experiências e a resolução de problemas comuns é fundamental ser feito numa lógica única e, portanto, aí nós ajudamos muito. E fazemos esse trabalho de acompanhar tudo aquilo que são... Temos o que nós chamamos de um serviço de aftercare, não é? Portanto, nós não nos preocupamos só com a instalação da empresa aqui da Sinad. Nós depois acompanhamos. Há um project manager que acompanha, digamos, o landing da empresa, mas que depois também acompanha todo o seu desenvolvimento aqui na cidade, porque isso também é muito importante, porque as empresas a partir daí vão crescer organicamente e têm um conjunto de desafios que têm que vencer e nós estamos do lado delas para ajudá-las a crescer na cidade do Porto, sejam portuguesas ou não. Certo. Ou seja, a Invest Porto acaba por estar de portas abertas para um empreendedor que queira, de alguma forma, perceber se pode instalar o seu projeto e que tipo de apoios pode obter, etc., do município. Nós temos empresas cá minúsculas, nós temos uma empresa, sei lá, nós temos empresas que vêm da Estónia com 15 pessoas, nós temos, quer dizer, temos empresas portuguesas aqui com 20 pessoas e 22 pessoas, quer dizer, portanto, isso para nós... Vamos lá ver, nós estamos cá para ajudar todos, nós somos um serviço público, nós somos um serviço do município, portanto, significa que nós estamos cá para servir toda a gente que quer instalar-se na cidade, do ponto de vista de filosofia, é isso que nós fazemos. Uhum. Recentemente, uma dessas empresas que está a investir na cidade, portanto a Finoa, disse que a escolha do Porto tinha muito a ver com o facto da cidade se estar a tornar uma espécie de crypto hub da Europa. Mais uma vez questiono, isto é uma estratégia ou acaba já por ser efeito arrastamento de outros investimentos que se foram fazendo e portanto já se criou de alguma forma até naturalmente este conceito? Eu acho que isso é que é o bonito nestas coisas. Eu sou um liberal por definição e portanto eu acho que as coisas têm que burburar e crescer e ter uma lógica endógena, não é? Quer dizer, a partir do momento em que nós criamos aqui um ecossistema ligado às fintechs, foi isto no início que surgiu muito em empresas da área de fintechs, e muitas de base nacional, é verdade, isto é incrível, nós temos excelentes empresas de base fintech aqui na cidade do Porto que servem o sistema financeiro pelo mundo todo. Isto permitiu depois a vinda deste outro lado que são as cripto, porque perceberam o seguinte, se eu tenho ali gajos bons na área da fintech, eu tenho bons gajos para trabalhar comigo nesta área. E, portanto, aquilo que está a acontecer aqui com a chegada da Anchorage e outros projetos que estão a chegar, eles são mais ou menos endógenos que resultam do passo-a-palavra de empresas que se instalam aqui, de empresas que mostram a sua boa experiência, e isso é muito importante. A nossa questão das cripto, e queremos um Porto que seja um crypto hub,
passa muito por nós perspectivarmos que tudo que é blockchain e cripto vai ter um espaço grande do ponto de vista do mundo, e nós não queremos fechar as portas. Vamos lá ver. Ou seja, a nossa estratégia enquanto município é nós não fechamos portas. Nós abrimos, estamos abertos e depois vamos ouvir e procurar perceber quais é que são os desafios. Eu há 15 dias atrás estive num encontro de crypto investors, basicamente a tentar responder a essa pergunta, que é o que é que nós, como cidade, podemos fazer para criar este tal conceito do Crypto Hub na cidade do Porto. O que é que vocês precisam? O que é preciso que nós façamos para que nasça este Crypto Hub? Portanto, nós não somos nada dirigistas, não é? Nós, na prática, procuramos perceber a dinâmica que está a acontecer do ponto de vista de cidade e acompanhá-la, e depois ajudá-los a fazer o scale-up daquilo que são os seus negócios dentro da cidade do Porto. Certo, e provavelmente então daí também o facto de recentemente o município do Porto ter conquistado o 3º lugar nas cidades europeias do futuro no ranking do Financial Times. Portanto, acaba por ser no fundo o reflexo ou o espelho de tudo isto que está a mencionar. João, eu acho que esse prémio é muito relevante, porque esse prémio é um prémio para uma estratégia de captação de investimentos. Isto é muito, muito importante. Porquê? Porque isto significa processo. O que nós estamos a avaliar nesse ranking não é uma cidade gira, bonita, que tem muitas empresas, blá, 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 blá. Não é isso. Nós estamos a avaliar, e o que o Financial Times faz nesse ranking é avaliar a estratégia de captação de investimento, ou seja, o processo, como é que nós fazemos, de que forma é que nós trabalhamos, que instrumentos nós usamos, que equipa nós temos. E quando eu cá cheguei foi uma das coisas que eu defini, foi eu quero estar nestes rankings, porque estes rankings ajudam-me a crescer, ajudam-me a posicionar e ajudam-me a aprender. Portanto, nós passamos do 8º para 5º e de 5º para 3º. E eu estou extremamente orgulhoso deste caminho, de passar do 8º para 3º, e nós já estamos no top 3 das cidades de média dimensão europeias em termos de estratégia de captação de investimento. Porque isto significa que, de facto, que nós temos capacidade de ir buscar investimento. Isso para mim é fundamental, ou seja, uma questão é, eu estou na moda e toda a gente vem cá ter, e portanto, na prática eu não faço nada e tenho as empresas todas cá. Pronto, e diria que é a lógica de eu descobri o Eldorado e portanto vamos todos para o faroeste buscar o ouro e portanto aquilo cresce, basicamente está lá o ouro e portanto vai tudo atrás. Portanto, o que é que eu tenho a ver com isso? Nada, rigorosamente nada. A outra questão não, é eu sou o indutor desse fluxo que cá chega, porque tenho uma estratégia definida do ponto de vista de atração de investimento direto estrangeiro. Portanto, isso para mim é muito importante, porque é isso que fica, ou seja, o legado quando nós estamos num lugar destes, e que é um lugar com um tempo reduzido, tem que ser a construção de verdadeiras políticas. Não é fazer política, é fazer políticas, que é uma coisa diferente. E, portanto, esse é um grande legado, que é, independentemente do que aconteça a seguir, a cidade do Porto tem hoje uma estrutura de captação de investimento altamente profissionalizada, altamente credenciada e altamente reconhecida do ponto de vista europeu. Isso é fundamental do ponto de vista, mais uma vez, da sustentabilidade do desenvolvimento futuro da cidade. Certo. Mudando aqui um pouquinho a agulha para outro tema, ainda debaixo daquilo que é o chapéu da sua variação, vocês vão ter este ano na MIPIM, portanto na feira, naquela que é a maior feira de investimento imobiliário da Europa, a maior representação de sempre. Tenho duas questões relativamente a isto. Primeiro, o que é que vende o município numa feira desta natureza? E depois, tem isto algo a ver também com o investimento, com aquilo que é depois o investimento turístico mais à frente, ou são temas separados? Repara, a estratégia das feiras internacionais foi definida por nós. Eu comecei por ir às duas grandes feiras europeias, MIPIM e Expo Real, perceber como é que aquilo era, antes de gastarmos 1 cêntimo, 1 euro a lá estarmos, percebi o que lá estava, o que é que se lá fazia e depois posicionar a cidade. Portanto, o que é que nós lá fazemos? Nós vendemos cidade. Eu sei que é algo que às vezes as pessoas, enfim, aqui politicamente, algumas pessoas da ala mais esquerda detestam esta lógica
epá, vocês vendem a cidade como um negócio, e a minha resposta é esta, epá, é que de facto é verdade, com muito orgulho faço, porque cidades sem negócio não são cidades, são museus. E, portanto, como eu não quero ter um museu, quero ter uma cidade, e para ter uma cidade tem que ter negócios, tem que ter pessoas, e tem que ter pessoas dignas, com bons salários a viver, eu tenho que vender a cidade. E, portanto, o Porto é assim que funciona. O Porto vende-se como location, tem um stand onde se apresenta como localização do ponto de vista de investimento, e estas feiras são fundamentais para atrairmos grandes players do ponto de vista de investimento. Porquê? Porque é impossível atrair empresas se não tiveres developers na cidade. É impossível. Quer dizer, isto é uma equação que não fecha. Porque se eu quiser atrair uma grande empresa e não tenho sítio, não tenho escritórios para a colocar, o que é que eu faço? Quer dizer, isto é um processo que tem que ser contínuo. Portanto, eu tenho que... por isso é que eu digo que este trabalho tem que ser um trabalho que tenha que por trás uma estratégia. Porque eu tenho que trazer as empresas, por um lado, e por outro lado eu tenho que trazer os developers. Para eu trazer os developers, eu tenho que estar nas feiras de investimento. Portanto, eu tenho que estar nas MIPIM deste mundo, eu tenho que estar na Expo Real, eu tenho que estar, como vamos estar, no Dubai, na AIM do Dubai este ano. Portanto, eu tenho que ter estes tripés todos alinhados ao mesmo tempo, para que isto seja consequente, porque senão eu teria um aeroporto, como eu costumo dizer, com os aviões todos lá em cima, à espera de aterrar, e a pista é tão pequena que os gajos se chateiam-se e dizem, nunca mais vou aterrar no Porto. Não, portanto, eu tenho que ter aviões, que eu chamo empresas, mas depois tenho que ter a minha pista, que eu chamo o meu espaço de infraestruturas, a crescer em sintonia com isto, para que este processo de crescimento seja um processo de crescimento harmonioso e que satisfaça todas as partes. Portanto, mais uma vez, o MIPIM para nós é fantástico, porque num ano 2022, que é o primeiro ano, espero eu, sem pandemia, nós vamos com a maior comitiva de sempre, o que é um recorde histórico passado do Porto, é incrível. Quando nós começamos, levávamos 5 ou 6 empresas, levamos agora 15. É verdadeiramente impressionante. É a demonstração da força do Porto. Hoje é nós virmos com uma comitiva tão grande de empresas connosco vender o Porto e vender os projetos do Porto. Certo. Ou seja, não estamos a falar de medidas avulso, mas sim de que há a estratégia que mencionava por trás, em várias frentes, no fundo, que se complementam e que permitem depois ter essa, ao mesmo tempo que existe uma reabilitação urbana que acaba por ser útil para vários mercados, não é? Seja para o mercado turístico, seja para o mercado dos escritórios, por exemplo, que depois vai permitir, aliás, recordo-me que há uma das maiores tecnológicas que está no Porto, está num edifício reabilitado, outrora uma grande construtora que faliu, que fechou, e portanto, ou seja, é necessário que exista essa dinâmica e quem tem a capacidade para fazer esse investimento para no fundo, reinventar a cidade, uma vez que, partindo do pressuposto, e isso é que é a gestão nos diz, os recursos são escassos, portanto temos que não é, afetá-los da melhor forma possível. Uma última questão para fechar. Relativamente, e tocando precisamente na questão da pandemia que falava, uma das tendências do pós-pandemia, sobretudo na área tecnológica, empresas de serviços, tem muito sido, portanto, o trabalho à distância, os nómadas digitais, estes temas, e por aqui também já passou por este podcast o Gonçalo Ol, que é um dos principais mentores portugueses na questão dos nómadas digitais. Não teme que isso tenha um impacto negativo na cidade? Existe alguma? Qual é a sua visão para este tema? Eu acho que... no fundo. Não, eu acho que, vamos lá ver, eu acho que é complementar, repare, quer dizer, os nómadas digitais são uma nova forma de trabalho, uma nova organização de trabalho. E essa nova organização de trabalho encaixa como uma luva no Porto. E porquê que encaixa como uma luva no Porto? Porque o Porto é das melhores cidades do mundo para se visitar e viver. Quer dizer, para mim, essa é a questão número 1. Quer dizer, se eu tenho uma cidade que a Monocle considera a pequena cidade melhor do mundo para se viver, e tenho uma cidade à frente de cidades japonesas e suíças, portanto, não tenho o Porto à frente, enfim, não vou falar de desqualificar outros países, mas estamos a falar de país top no mundo, e eu tenho o Porto como uma pequena cidade do mundo melhor para se viver 2021 da Monocle. Isto para mim é o que é relevante, ou seja, o Porto continua a ter capacidade de captar esta nova tendência, ou seja, este novo conjunto de dinâmicas pós-Covid. Portanto, isso para nós
eu acho que é muito interessante, porque o Porto construiu uma imagem turística muito boa. O Porto tem uma qualidade de vida muito boa. O Porto é uma cidade com economia. E, portanto, o Porto, de repente, é uma cidade de leisure, não é? Portanto, em que tu consegues fazer business e leisure ao mesmo tempo. E, portanto, eu pergunto quantas pessoas conseguem sentir que estão de férias a trabalhar. Porque tu tens no Porto, de facto, uma cidade que tem uma frente marítima que nunca foi explorada, mas que nós estamos a explorar, e, portanto, e que nos permite a nós vender a proximidade do mar, que é fundamental, do ponto de vista, por exemplo, do surf e do usufruto da frente marítima. E isso dá uma qualidade de vida que não tens em muitas cidades europeias. Portanto, não tens em muitas cidades europeias a oportunidade de ter o mar a 15 minutos de distância do sítio onde estás a trabalhar. Portanto, eu acho que a questão dos nómadas digitais, nós estamos a trabalhar, aliás, numa retransformação da comunicação para os nómadas digitais. Posso dizer que nós vamos apresentar uma campanha agora do ponto de vista de nómadas digitais que vamos fazer pela Europa fora, exatamente porque queremos posicionar o Porto nesta lógica do Porto Nauta, do astronauta que anda pelo mundo fora à procura de um sítio para estar, e vender o Porto como um dos sítios onde os nómadas têm hipótese de cá ficar, porque nós somos um Porto, e somos um Porto de abrigo, e somos um Porto que dá a oportunidade das pessoas trabalharem com qualidade de vida, que eu acho que é um mix que é fundamental hoje em dia, que é, em vez de trabalhares em Londres com chuva e poucos dias de sol, vem trabalhar para o Porto, estás a pouquíssima distância de Londres e trabalhas com sol, com muito melhor vinho, muito melhor comida, portanto, eu acho que é uma enorme oportunidade para o Porto, João. Certo. Ou seja, acaba por não ser uma ameaça, mas sim uma oportunidade até para captar este nicho de pessoas que existem e acabam por estar espalhadas um pouco por todo lado, captá-las para viver também na cidade. Ricardo, agradeço imenso a disponibilidade. Bom, obrigado por isto, por um bocadinho. Acredito que seja muito, muito interessante para quem nos ouça perceber um pouquinho melhor de dentro deste projeto, o projeto que o Porto tem vindo no mercado, a atração que tem vindo a ganhar no mercado nesta dinâmica de desenvolvimento económico, emprego, e portanto agradeço a sua presença. Para quem nos ouve, alguma questão, agradeço que a façam no YouTube, quer eu, quer o Ricardo, pois seguramente poderemos respondê-las, estaremos à espera da vossa participação. Uma vez mais, obrigado, Ricardo. Obrigado, João, obrigado por tudo. Obrigado.